enquanto abre aqui o tablet, vamos orar para pedir a Deus as bênçãos dele sobre as nossas vidas agora. Senhor, obrigado, Pai, que seja tudo conforme Tu planejaste, não o que eu planejei, Senhor. Não, Pai amado, simplesmente a intenção do meu coração, mas que seja Tua, Senhor. Mais que isso, eu peço em nome de Jesus que cada coração aqui seja atingido pelas Tuas palavras, Senhor. Que a Tua palavra abra, Senhor, horizontes, abra as nossas mentes, Senhor. Que nós possamos, Senhor, receber além das palavras, dos fonemas que eu estiver falando, Pai. Mas que junto com esses fonemas que o Teu Espírito Santo fale, Pai. É o que nós pedimos, eu creio que Tu fazes assim. Se cada um aqui, eu creio que eles vão fazer, Senhor, abrir o seu coração. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio exatamente isso, tá? Se você abrir o seu coração, Deus fala, o seu Espírito fala a nós, o Espírito Santo fala a nós, e você será abençoado nessa manhã. Amém? Eu queria que você abrisse comigo, para começar, em Eclesiastes, capítulo 3. Todo mundo sabe que esse capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala sobre nós termos tempo para tudo, né? Então, eu peguei esses versículos, e peguei do 1 ao 8, para nós começarmos essa mensagem, para você entender que o que está aqui é o que Deus pensa, né? Então, Deus pensa que, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Então, o que Deus pensa é que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Então, a ideia aqui não é, o que eu vou falar aqui não é o texto da pregação, não é a mensagem, mas é a ideia do tempo, tá? Então, diz assim, versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Então, como eu disse, Deus, ele pôs essas na Bíblia, na palavra dele, para que a gente entenda, há tempo para tudo. E um aqui que deve até chocar as pessoas, é que está escrito aqui que é um tempo até de desistir. Olha, né? Quem é que falaria um troço desse, né? Mas há tempo de desistir. Se você insiste em alguma coisa e não é do Senhor, é tempo de desistir também, né? Isso talvez, né, choque os pensamentos de hoje, você vai vencer, você vai conquistar, você vai... E nunca dizem para você que Deus também quer que você desista às vezes. Então, só para você entender, há tempo para tudo. E aí eu vou perguntar para você, se você já recebeu, entenda, são duas situações diferentes, tá? Se você já recebeu uma revelação de algo que vai acontecer na sua vida. Você recebeu a revelação. Algo vai acontecer na minha vida. E aí eu quero que você pense nas consequências disso. Como você age? Como é que você recebe emocionalmente isso? Como é que você passa a agir por causa dessa informação? Tá? E a outra situação você espera que algo aconteça. Você não recebeu revelação nenhuma, mas você espera que algo aconteça na sua vida. Você está aguardando. Por exemplo, um parente que precisa mudar porque tem uma situação X ou Y, ou drogas, ou é violento, ou não é salvo. E aí você está esperando, né? Mas nas duas, isso esperando por algo, seja específico ou não, que vai se realizar na sua vida, né? Aguardando, né, uma mudança numa situação cotidiana, por exemplo, como eu falei, uma conversão de um parente,
pode ser também uma cura. Tudo isso você vai aguardar, né? Agora, como nós fazemos isso? Essa que é a questão. Algumas pessoas agem assim por ansiedade, normalmente por ansiedade. Às vezes não é nem por ansiedade, mas pelo estilo da pessoa. Aquela pessoa que sai fazendo as coisas. Então, algumas pessoas acham que devem ou que podem ajudar a Deus. Ajudar, dar uma ajuda. Poxa, sabe, eu vou ajudar a concretizar os planos dele nas nossas vidas. É plano de Deus. Eu sei que Deus, vou dar um chute aqui. Não se preocupem, nem minha esposa, não se preocupem. Não há isso. Mas Deus vai me mandar para a África do Sul. Aí eu fico pensando, o que eu vou precisar para isso? Se ele vai me mandar para a África do Sul, eu preciso estudar inglês, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, e começo a agir, vou começar a ver qual é a melhor cidade para eu morar. Você entende o que eu estou falando? Isso é um procedimento normal do ser humano. Será que é isso que a gente deve fazer? Aí a gente tenta ajudar a Deus. Aí imagina o seguinte, ele quer... hoje eu conheço 3 cidades na Austrália. Eu conheço de nome, tá? Eu conheço uma de fato e 2 de nome. Eu conheço Sydney, Brisbane e Melbourne. Não sei se eu estou pronunciando certo. Aí eu escolho a cidade para onde eu estou querendo ir. Ou que parece aos meus olhos que aquele lugar... Então, por exemplo, você começa a conjecturar. Não, é porque lá não tem uma igreja evangélica nas imediações. Aí você começa a variar. Variar emocionalmente, variar espiritualmente. Você começa a dar tilt, na verdade. Você sabe que Deus quer fazer alguma coisa e você começa a tentar ajudar. Não, eu acho que é melhor em Brisbane, porque lá não sei o que, pá. E aí a gente começa a errar. Já começa errando. Porque a cidade podia ser Sydney. Como você se envolveu na história, como você tem uma ansiedade, você começa a se envolver emocionalmente, começa a se envolver espiritualmente, e aí você começa a decidir e começa a atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Você tem um caso similar, não precisa levantar a mão não. Você tem um caso similar na sua vida, você quer algo que aconteça e você começa a arquitetar. Eu não estou falando que planejar é ruim não, tá? Entenda. Desde que você não atrapalhe Deus, desde que você, por exemplo, faça, vou dar um chute, né? Eu estou indo para lá, agora mudei para a Austrália, eu vou estudar inglês, aí eu sei que o inglês lá é diferente, vou estudar numa escola de inglês australiano. Aí eu vou estudo inglês australiano. Me preparo. Se eu tiver no coração a disponibilidade para Deus chegar no final e dizer assim, olha, meu amigo, meu filho, meu servo, você estudou errado. Eu quero que você pregue para os aborígenes. Pronto. Dançou todo o meu plano. Vocês entenderam? E a gente costuma fazer isso com os filhos, por exemplo. Filhos não se manifestam. Então, a gente costuma fazer isso com os filhos. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, e não sei o quê. E aí não é nada daquilo que Deus quer. E a gente não pergunta, a gente sai atropelando. A gente faz isso quando a gente vai morar em algum lugar, a gente faz isso tantas vezes, né? Como eu disse, planejar é bíblico, né? A palavra diz que você não planejar, preste atenção no que eu vou dizer, você não planejar é coisa de tolo. A palavra diz, né, e eu não separei esse versículo, mas que quando você começa a construir e não consegue acabar a construção, você é visto como um tolo. Isso está na palavra de Deus. Então, o planejar não é ruim. O ruim é você atropelar e agora você querer que o plano que Deus tinha para você seja o plano que você tem na sua cabeça. E a gente faz isso toda hora. Então, quando nós vemos uma situação, por exemplo, eu nem usar isso, mas
a situação do país. Aí você começa, ao invés de você botar aos pés do Senhor, você começa a planejar. Você começa a ver o visto para os Estados Unidos, o passaporte, vocês entenderam onde eu quero chegar? Aí, não, eu vou sair do país. Você não está nem aí para o que Deus planejou para a sua vida. Você não pensa em nada, você começa a atropelar as coisas. Gente, eu costumo dizer, né? Eu prefiro que algumas pessoas, eu creio que algumas pessoas não serão abençoadas, mesmo que o plano pareça bom. Você parece que é bom, mas aí você vai executar de qualquer maneira, sem pedir a Deus a direção. Sabe o que vai acontecer? Você pode se desviar completamente. Então, a gente tem que pensar, é que nós fazemos planos, mas o melhor plano é o de Deus. Olha para mim, você entendeu o que eu estou falando? Olha para mim, nem todos estão olhando. Olha para mim aqui, ó, isso. Olha para mim, ó, Ricardo, olha para mim. Todo mundo olhando para mim? O melhor plano para a sua vida não é o seu. Não é o seu plano. Está ouvindo? É o plano de Deus para a sua vida. Esse é o melhor plano. Por mais que você seja uma pessoa centrada, que tem uma forma de lidar com a sua vida toda, né, certinha, metódica, e planeja tudo antes. Eu tenho uma coisa muito interessante, né? Sempre que eu viajava, era eu que planejava tudo. Hoje eu nem olho, minha esposa fica chateada, porque ela planeja tudo, né, e eu nem sei o que eu vou fazer. Entendeu? Antigamente era eu que planejava tudo, né? Hoje ela planeja tudo, vê tudo, eu nem me meto, né? Ela passou a ser assim, ótimo, porque antes precisava eu fazer, né? Antes, quando eu precisava fazer, eu fazia. Hoje eu não preciso mais, graças a Deus, né? Aí ela fica, você não quer nem ver onde a gente vai? Não quero. Então, é interessante isso, né? Então, mas tem pessoas que planejam os detalhes, né? E não é ruim. Só que a gente tem que ter no coração, voltando atrás, a disponibilidade para você ter estudado inglês australiano e ir para a tribo de aborígenes. Não sei nem se tem tribo lá, mas não sei nem se existe ainda isso, né? Mas ir para o meio dos aborígenes, para as reservas deles lá, para pregar. Se você tiver essa disponibilidade no coração, você não perdeu aprendendo inglês. Você ganhou. Mas o problema é o coração, é a mágoa. Puxa, mas eu planejei isso tão bem. Por que Deus não quer me deixar ir para lá? Vocês entenderam? Puxa, mas eu fiz um plano tão bom para o meu filho. E agora ele muda tudo. Por quê? Deus, gente, coração. E aí está o coração do filho e o coração do pai, né? Dois pais, né? Então, a gente tem que entender, o melhor plano é o plano de Deus. Hoje, com o que a gente está vivendo, o melhor plano é o plano de Deus. Aonde nós vamos ser, gente, aonde nós vamos ser abençoados? Aonde Deus estiver conosco. Pode ser no deserto, né? Aí você encontra um diamante no deserto, só para você entender, você encontra algo maravilhoso no deserto tem diamante, né? Então, você vai para a África do Sul, por exemplo, lá cheio de diamante, Angola, né? Aí tu vai para a África do Sul, para Angola, lá eu vou passar fome, não sei o quê, aí você, puxa vida, mas eu não queria isso para minha família, aí vai lá e dá uma topada assim, em algo brilhante, é um diamante. Gente, eu estou falando, brincando, mas eu estou falando sério ao mesmo tempo. O melhor plano é o plano de Deus. Você vai e Deus manda você fazer uma igreja na comunidade. Aí você fica pensando, puxa, mas na comunidade? Eu não estou acostumado com as coisas. E você vai e Deus abençoa. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Aonde nós formos, nós seremos abençoados por Deus. Amém? Importa mais os planos de Deus do que os nossos planos, amém? Amém. Mesmo que seja para o seu filho. Opa!
Mães? Pais? Filhos eu não preciso perguntar, que eles têm que obedecer. Importa em obedecer. Não. Tem mãe pedindo desculpa aí. Mas, então, nós temos que pensar dessa forma, nós temos que entender dessa forma. E como a gente acha que deve ajudar a Deus? A gente tropeça nas próprias pernas. Como a gente acha que tem que ajudar a concretizar os planos dele? E detalhe, a gente recebeu, e não é uma informação falsa, é o que Deus quer mesmo para a sua vida. Só que você não pensa que ele vai revelar outras coisas depois, e você tenta se adiantar. Como eu disse, se você não ficar com o coração pesado, porque você entendeu errado, não tem problema. O problema é você ficar magoado com Deus. Você fica magoadinho com Deus? Fica magoadinho com Deus? Ah, faz birra. Não, Deus não me ajudou. Você faz isso, você está errado. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Botando você no deserto ou botando você em Nova York. Botando você em qualquer lugar. Ele é o nosso Senhor. Então, nós não devemos, nós não devemos fazer isso. E a gente percebe essas coisas claramente numa situação da Bíblia. Abre em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. É claro, não só o erro, mas as consequências do erro. É impressionante, né? Como é que pessoas que tinham, e eles tinham, né? Mais ela do que eles, né? Eles tinham um contato privilegiado com Deus. Gênesis 25, 28 a 30 para começar. 25, 28. Diz assim, olha o que está escrito aqui, ó. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, sua mulher, preferia Jacó. Eu comecei errado, né? Tinha que começar no 25, perdão. Então, o primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto. Eu vou pular essa parte só para você entender, eles eram irmãos gêmeos, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que eles tinham diferença mínima de saiu um, depois saiu o outro, tá? Mas havia uma ordem. Existia uma ordem perante Deus, né, como consequência disso. O primeiro era abençoado de forma diferente do segundo, tá? Então, diz aqui que os meninos cresceram, etc. Vamos voltar então, estávamos no 28, né? 29 agora. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso, né, também foi chamado de Edom. Edom é vermelho, se você for ver depois aí, tá? Pula para o 33. Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele forçou o irmão a jurar que ia passar para ele, né, o direito do filho mais velho. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Isso aqui está bem claro. Aí, o que acontece? Houve aqui o quê? Uma precipitação, é o que nós vamos ver a seguir. Tá? Deixa aberto aí nesse mesmo capítulo. Houve uma precipitação, né, da parte da mãe, e Jacó entrou, então ele está errado também. Mas, por vezes, o tempo de Deus, que nós lemos lá, que há tempo para tudo, não é o nosso tempo. Por vezes, nós ficamos achando, e não está certo, que Deus se atrasa. Ah, Deus se atrasou, ele já devia ter resolvido a situação, Deus não está olhando. Nada disso acontece. Ele é soberano e ele tem olhos para todas as coisas. Mas na crise, como eu falei, na crise, nós achamos que Deus não está olhando, que Ele não se importa, que Ele está demorando para resolver. Deus nunca se atrasa. Nunca se atrasa. Ele vem na hora certa para fazer tudo. Ele nunca se atrasa. E aí a gente tem que entender isso. Mas essa demora no tempo para nós
nos deixa ansiosos e tira o que é pior, a nossa esperança. A ansiedade acaba gerando outros sentimentos. Será que Deus mandou isso mesmo? Será que não foi? Será que é da minha cabeça? Será? Aí vem um monte. E o nosso inimigo é craque nisso. Ele fez isso lá desde Adão e Eva. Ele botou coisa na cabeça dos dois lá para, né? Ele é craque nisso. E aí você fica ansioso e a ansiedade tira a sua esperança. E agora entenda a esperança de uma forma geral. Esperança no futuro, esperança de que aquilo era verdade, esperança em tudo. Porque você está ansioso. Deus não fez nada de errado. Amém? Amém. Deus nunca faz nada errado. Amém? Amém. Então, só que a gente costuma trazer, né, ou jogar sobre Deus falhas humanas, sentimentos humanos. Ele é todo amor, Ele é todo poder. E a gente começa a pensar diferente. A gente começa a pensar, Deus não está olhando, Deus não me ama, Deus não sei o quê. Então, nós perdemos a esperança erradamente. Preste atenção. O tempo é o tempo que Deus tem para nós. Você pode ter um plano maravilhoso, pode ser da sua cabeça ou não. Ele pode ser ou não aprovado por Deus, entenda. Ele pode ser aprovado por Deus. É da sua cabeça e Deus aprova e você vai. Só que, na verdade, se Deus aprova, é porque já era plano dele também, tá? Entenda, eu não vou tentar explicar isso não, porque vamos ficar correndo, né, atrás do rato, você não vai... Entenda. Deus, ele põe propósitos nos nossos corações, mas ele também tira. E aí, qual é a diferença? É você entregar. Aí está. A disponibilidade de você dizer assim, Deus, se não é da tua vontade, que a coisa desande e eu não vá. Se não é da tua vontade, que a coisa desande, e aí para os jovens, né? Namoros que acham que é para ser o casamento e não é. Bota na mão de Deus e Ele vai resolver, se você botar na mão dele. Se você não botar, não vai resolver, você vai escolher e pode ser uma escolha errada. Então, nós temos que fazer isso, tá? Sim, qualquer escolha errada que você tenha feito, Deus ainda conserta, tá? Amém? Amém. Ainda assim, Ele conserta na sua vida, tá bom? Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu aqui. Apesar de que ele teve consequências, todos envolvidos, todos, os 4 envolvidos tiveram consequência aqui, Isaac o pai, Rebeca a mãe, Jacó, que concordou com a mãe em fazer o plano, e Esaú, os 4 tiveram consequências por causa desse ato deles, tá? Porém, Deus conserta as coisas. E aí Jacó, ele permitiu que sua mãe, que sabia da preferência, eu não sei porquê, eu não sei como. Como é que eu sei que a preferência de Deus era por Jacó? Vocês já perceberam que existem várias passagens na Bíblia que dizem assim, eu não lembro agora se ele chama da promessa, ou a bênção, né? De Abraão, Isaac e Jacó. Vai até Jacó, né? Então ele cita sempre Jacó. Ou seja, havia uma preferência sim por Jacó. O problema é como foi feito. O problema é que talvez ela já soubesse e botou os burros na frente da carroça. Aí não anda. Perdão, a carroça na frente dos burros. Assim anda, né? Carroça na frente dos burros é que não anda. Então, você tem que entender que Deus, Ele vai fazer da forma dele, não da forma errada. Tem gente que lê isso aqui e acha que pode fazer porque, não tem problema fazer uma coisinha errada, porque aí... Não era para ser assim. Porque eles sofreram. Deus quer que você sofra? Não. Se você toma decisões erradas e está sofrendo por causa dessas decisões, pede a Deus para consertar e pede, olha, Deus me perdoe, eu acho que eu errei nesse meu plano, eu errei nesse caminho que eu segui, me perdoa e tira esse peso de mim, e aí Deus vai fazer, ok? Mas nunca use, né,
esse texto, né, essa história, para basear nisso. Então, sabia, inclusive, que a linhagem do Messias viria pelos filhos de Jacó, não foram pelos filhos de Esaú, né? Que ele era o escolhido para dar continuidade àquela bênção, né? A promessa feita a Abraão os descendentes dele ser como as estrelas do céu, e dele foi para Isaac, e de Isaac foi para Jacó, e de Jacó para um dos filhos, né? Judá, leão da tribo de Judá, que veio Jesus, e aí veio todo o povo escolhido por Deus. E eu queria que você visse agora comigo, Gênesis 27, eu falei mesmo capítulo, não é? Gênesis 27, é onde está escrito como eles enganaram o pai, Isaac, como eles arquitetaram as coisas. 27, versículo 1. Eu vou ler 1 ao 6, tá? Não vou esperar você vai achando aí onde eu estou. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca, errado, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Parece que o filho nem era dela, né? Parece um troço assim, caramba, que mãe é essa, né? Uma preferência tão grande que fez um troço desse. E diz assim, Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, aí ela relata para Jacó o que aconteceu. Vamos para o 8. O 8 diz assim, agora, meu filho, ouça bem e faça isso, é Rebeca, falando para Jacó. O que lhe ordeno? Deixa eu ver, a gente vai até o 13. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, para que ele aprecie. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e abençoe você, né? O abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é um homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Né? Versículo 13. Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo. Vá e traga-os para mim. Então ele está falando do rebanho, né? Que ele deveria trazer. Então, aqui, é claro, há toda uma enganação, uma arquitetura de um crime, né? E as pessoas, às vezes, usam isso de uma forma errada. Deus não precisa desse tipo de subterfúgio. Deus não precisa do pecado. Deus não precisa da mentira. Deus não precisa de enganação para executar os planos dele. Então Deus não precisa de nada disso, só que as pessoas, às vezes, no afã de, não, Deus prometeu isso, então eu vou fazer aquilo, começa a meter os pés pelas mãos. Não é isso que Deus quer, tá? Do que Deus precisa de mim? O que Deus precisa de mim? Talvez seja o mais difícil de nós fazermos. O mais difícil. O que Ele precisa de mim? Entenda, o que Ele precisa de mim como adoração, como esforço, né? O que Ele precisa de mim como despojamento. O que Ele precisa de mim e de você, para Ele realizar os planos dEle na sua vida. Aí as pessoas dizem assim, não, Deus tem um plano maior para você. Sempre é verdade. Você sabe que sempre é verdade? Porque nós estamos sempre limitando os planos de Deus para a nossa vida. Então, se o pastor disser isso, ele não precisa nem, se eu disser isso para você, entenda, eu não preciso saber de nada que Deus vai fazer, mas sempre Deus quer mais para a sua vida do que nós estamos realizando. E é verdade. Por quê? É assim, porque nós atrapalhamos com várias nuances, né?
naquilo que a gente busca, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente planeja. Sempre é mais o que Deus quer para nós do que nós estamos recebendo hoje, tá? E o que Ele precisa? Fidelidade. E aí, como eu disse, não é fidelidade em ofertas, em dízimo, não. É fidelidade em tudo. Fidelidade à palavra. Fidelidade em entender que a sua vida, hoje, não é mais sua. Amém. Só um amém. Opa, 2. Virou senha, né? Disse amém. A sua vida não é mais sua. Porque nós nos entregamos a um Senhor. Fidelidade é isso. O que Deus quer? Isso é fidelidade. Fazer o que Ele quer e não o que a gente quer. Fazer, nos parâmetros dEle, não nos nossos. Nós fazemos muitas coisas na nossa vida pelo meu sentir, pela minha emoção. Aí você vai, olha aqui. Dá só um exemplo, né? Se você receber um tapa na cara, vire a cara, e a pessoa, não, isso é demais. Fazer as coisas nos preceitos de Deus, isso é fidelidade a Ele. O que Ele precisa de nós é fidelidade e paciência para esperar o tempo dEle. O tempo é dEle, não é o nosso tempo. É o plano dEle. Eu posso ajudar? Sem dúvida, eu não estou dizendo que não, você vai planejar, ora primeiro, começa a planejar. Se você tiver entregue, Ele vai dando um jeito de você não seguir para o caminho errado. É isso que acontece. Ele vai botar um empecilho aqui, outro ali, e se você tiver o coração correto, e não se importar com isso, não se rebelar, tipo assim, eu vou pedir um visto para algum lugar, aí não me dão um visto. Se eu botei nas mãos de Deus, para mim isso é suficiente, eu não vou. Mas se você está obcecado, aí você, não, isso é de Satanás, aí vai lá e briga, e não sei o quê, e tenta entrar com coiote, entenderam? Pelo México. Vocês entenderam? Não era para entrar, gente. Se você foi rejeitado no visto, não era para entrar. Aí você fica fazendo subterfúgios para seus planos irem adiante. Quando Deus já mostrou que não era isso. É isso que eu quero que você entenda. Então, eles arquitetaram esse plano, e aí a gente leu de 8 a 13, né? 15 a 26, do mesmo 27. A gente leu ou não, né? 15 a 27. Capítulo 25, 15 a 26, perdão. Deixa eu ver se a gente já leu. Não. 27, perdão. 27, 15 diz assim. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu as suas mãos com a parte lisa, com pelos de cabrito, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa. Só para você entender. Eu não vou ler tudo, não. Só para você entender. Deu trabalho. E aí a roupa, depois se você ler o texto, é porque Isaac sentiu o cheiro do outro filho. O cheiro era diferente. A voz era diferente, ele deu uma desconfiada e chamou assim, vem cá, me dá um beijo. Isaac estava velhinho, mas o cara era danado, malandro. Aí ele sentiu o cheiro da roupa de Esaú. Gente, muita enganação, muito trabalho. Se fosse um plano de Deus, pode até dar trabalho, mas o trabalho normalmente de Deus, qual é, gente? Qual é o trabalho de Deus normalmente na nossa vida para executar um plano? Vocês têm ideia do qual é o maior trabalho? Mudança nossa. As coisas externas, normalmente, Ele vai fazendo acontecer. O mais difícil, digamos assim, é nós entendermos que a gente tem que mudar para Ele executar os planos dEle. Você acha que tem um plano para você? Começa a pensar nisso. Primeiro você tem que, mudar o seu coração e a sua mente, para Ele poder executar. Como é que Ele vai executar se você não está pronto para o plano? Para ser abençoado, para ser, para abençoar pessoas. Então, a primeira coisa é você mudar. E foi muita
coisa engendrada, muita enganação, né? Deus não precisa de mentiras, subterfúgios, nada disso. Amém? Ele precisa fidelidade e paciência, que você pode agora traduzir como o final de você ter fidelidade e paciência é fé. Fé. Porque quando você perde a esperança, você perde a fé. Quando você... Não adianta você tentar... Não, eu tenho fé, mas... Não. Se é plano de Deus, você tem que ter fé que ela vai se realizar, que o plano vai se realizar. Você tem que ter fidelidade, fazer as coisas certas e ter paciência. Na maioria das vezes, quando as pessoas tentam fazer com que os planos de Deus sejam realizados, essas pessoas sofrem as consequências disso. Quando elas fazem, ajeitam as coisas, né? Jacó permitiu que a sua mãe fizesse o seu plano. O que aconteceu? Sofreu Isaac, porque depois ele soube que foi enganado, porque depois chegou Esaú pedindo a bênção. Aqui, pai, eu trouxe o que você me pediu. Aí Isaac, ops, já dei a bênção. Não posso te dar, mas pai, não sei o que, não posso mais te dar. Já era, já foi, né? Aí tu acha que ele não sofreu o resto dos dias dele? Com certeza ele sofreu. Rebeca, com certeza sofreu. Jacó é o mais nítido de todos, né? Jacó foi enganado como ele enganou. Pelo mesmo motivo, disputa entre irmãos. Jacó teve 12 filhos. 2 eram preferidos, né? Novamente, né? 2 eram preferidos dele. E aí, um desses chega e Deus mostra, olha só, Deus mostra o plano para José. José, linguinha, né? Não é assim não, tá, gente? É linguinha toda junta, mas linguinha. Ele vai lá e fala para eles, Deus me revelou em sonho que vocês todos vão se dobrar a mim. Os caras ficaram, né? Eles já eram o preferido do pai. Quando ele falou isso, venderam ele como escravo. E eles sofreram também, porque depois veio, não o arrependimento, né? Veio o remorso pelo que eles fizeram. Eles jogaram ele numa cova, mentiram para o pai, né? Disseram, pegaram sangue de um animal, não lembro mais qual era, forjaram que ele tinha sido comido por lobos. O pai passou a sofrer muito por causa daquilo, o filho preferido dele morreu, né? E aí eles vão e vendem ele para o Egito, para não matar o filho mais velho, Rúben. Chega e diz assim, não vou matar não, porque eles queriam matar. Ainda bem que não mataram, né? Porque era plano de Deus. Aí Rúben tem um lapso, né? Do divino, de Deus, aí ele vai lá e tira e vende José. Aí a pergunta, e as pessoas também nesse caso pensam errado. Não, mas era plano de Deus. O plano de Deus era que José fosse. Não dessa forma. Nunca é da forma errada, entendam. Na sua vida, nunca é a forma errada que leva ao plano de Deus. Não. Deus podia fazer qualquer coisa. Esaú podia pegar a bênção e morrer, gente. A gente não sabe. Ou Esaú dizer assim, não, pai, eu acho que Jacó é o preferido. A gente não sabe. O que aconteceria, a gente não sabe. A gente sabe o que aconteceu. No caso de José, a mesma coisa. Podia ter passado um príncipe do Egito lá e falado, José, eu quero que você sirva comigo na corte. Ele não ia precisar sofrer na cadeia, como ele sofreu, etc. e tal. Então, enganação para que o plano de Deus se realize não existe, não é assim. Mentiras, não use mentiras para nada. Nunca na sua vida use mentira para nada, nem para não pagar imposto, nem para... Você pode pensar o que for, não use mentira, porque Deus não está nessas coisas. Amém? Amém. Muito diferente foi a história de Davi. Só para você entender, nós não vamos abrir a história, mas Davi, muito novo, já sabia, olha para mim, ele já sabia que seria o novo rei. Porque Deus mandou o profeta até ele, e disse assim, você vai ser o novo rei. Pergunta da produção. Ele teve 2 oportunidades de matar Saul. Não matou. Não matou. Ele deixou Deus fazer o plano dele. Ele teve paciência. Ele teve paciência e fidelidade. Porque, claro, imagina a tentação. Puxa,
Eu vou ser abençoado por Deus, eu vou ser o rei, deixa eu matar Saul aqui. Ele teve 2 oportunidades de fazer isso. Né? Além de servir com Saul, ele estava o tempo todo no palácio. Gente, o certo é sempre o melhor. Ser fiel a Deus é sempre o melhor. Ser fiel, ter fé com paciência é sempre melhor. Você ser agitado e fazer as coisas da sua cabeça é sempre pior. Então, a história de Davi mostra isso. Ele depois errou e pagou por outros motivos. Mas nessa hora ele mostrou que ele teve paciência para esperar a hora dele ir ao trono, como havia sido profetizado para ele. Ele esperou e foi honrado. Amém? Amém. E eu vou parar por aqui. Ainda faltavam 3 folhas de tablet, se é que existe folha de tablet, né? Mas eu creio que Deus já passou o recado que ele precisava, tá? Amém? Amém. Só quero que vocês abram comigo Isaías. Abra o livro de Isaías. Primeiro nós vamos ler Isaías 64:4. Isaías é o primeiro dos grandes profetas, tá? Meio da Bíblia, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Isaías. Isaías 64, versículo 4. Tá? 64, 4. Acharam? Amém. Diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, que têm esperança, que esperam, que têm paciência, amém? E aí, voltando um que você conhece melhor, Isaías 40:31, esse é mais conhecido, né? A gente até canta uma música com ele, não sei nem se a gente tem essa música aí, mas que diz assim, Isaías 40:31. Eu vou esperar um pouquinho. Todos acharam? Isaías 40:31. Esse é muito conhecido. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, ou seja, não perdem a esperança, renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, não caem pelo caminho. Quem não espera no Senhor, às vezes desiste de Deus, porque fez pensando que era o plano de Deus, não era o plano de Deus, dá com os burros na água, conhece essa expressão? Burro na água é antigo, né? Dá com os burros na água e depois culpa Deus, que não tem culpa de nada. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Eu vou pedir para o Fabiano vir dedilhar enquanto eu oro por vocês. Fique de pé comigo. Eu espero que cada coração aqui tenha recebido a mensagem do Espírito Santo. Não necessariamente são as minhas palavras podem ter desencadeado, mas ele fala a você. Tá? Nós estamos vivendo dias em que muitas coisas são faladas, é um desencontro de informações, a gente precisa ter esperança em Deus. Se falar nas piores coisas, se você lembrar, algum tempo atrás, nós íamos ter recessão por 10 anos para recuperar, já começou a recuperar. Aí tem começa de novo, Satanás sempre quer o pior para todo mundo, tá? Não é só para a gente, para todo mundo. Eu vou até orar pelo nosso país, né? Após orar por você, tá bom? Mas entenda, os planos de Deus, eles se executam. Na nossa vida, tem que ser da maneira correta, amém? Fidelidade e paciência. Vocês vão decorar? Eu quero que fique isso ressoando na caixa craniana de vocês. Fidelidade e paciência. Fidelidade e paciência. Boa ideia. Fala comigo. Fidelidade
e paciência. Amém. Feche seus olhos comigo, Senhor. Venha sobre o teu povo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Muitas vezes é difícil para nós, Senhor, não sairmos, ó Pai, atrapalhando os teus planos, Senhor. Planejando em cima dos teus planos, Senhor. Que nós possamos entender que os teus planos transcendem, Senhor, a nossa capacidade, a nossa imaginação, transcende o nosso conhecimento, Pai. Tu tens o conhecimento do futuro, nós não, Pai. Que nós possamos agora, nesse momento, é o que eu peço, que cada um aqui faça para Deus, se despoje, entrega na mão do Senhor os seus planos, e tenha coragem de entregar, dele controlar. É isso que você precisa, e o plano dele sempre vai ser melhor que o seu, e o plano dele sempre vai ser mais alto do que os nossos, porque a palavra nos diz isso. Oh Senhor, eu te peço em nome de Jesus que venha o teu Espírito, Pai, agora tocando corações, Senhor, que as pessoas sintam, ó Pai, até mesmo fisicamente nos seus corpos, ó Pai. Ó Pai, um renovar, Senhor, ó Pai, um brilho, Senhor, a mais, Senhor, uma esperança maior, Senhor, uma fé maior, Senhor, e a necessidade, Senhor, de ser fiel, Senhor, em todas as coisas a Ti, Pai. Que seja assim, eu te peço, em nome de Jesus, por todos aqui. Amém. Vamos orar pelo país. Senhor, estamos vivendo dias turbulentos, Pai, de informação, contra-informação, Senhor. Nós não sabemos mais até onde estão, se todos estão errados ou se alguém se salva, Pai. Mas teus são os planos, e nós te pedimos, Senhor, agora, não permita que os homens tomem a frente, ó Pai, mas que tu tomes a frente, Senhor. Que haja, Senhor, através da República do Paraná, Senhor, de Curitiba, ou através de qualquer outro órgão, Pai, que haja, Senhor, a tua solução, Senhor. Que haja, Senhor, ó Pai, a mudança de rumo, que haja perdão para esses homens, ó Pai, também, Senhor. Que haja arrependimento e perdão, não subterfúgios, ó Pai, para fugir da justiça, mas que haja arrependimento para essas vidas, Senhor. Que essas vidas, Senhor, se entreguem a Ti, Senhor, e que esse país, Senhor, se entregue a Ti, Senhor. Que seja assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saia para casa confiante e fiel, amém? Que Deus abençoe você rica e abundantemente.